O Senhor é a força do seu povo. O Senhor é a força da sua igreja eleita. O Senhor é a força dos seus filhos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus, o que criou todas as coisas. Aleluia. O que criou o universo. E nesse imenso universo se encontra a terra. Louvado seja Deus, é onde habitamos. Glória a Deus. E é onde, aleluia, iremos morar. Aleluia, depois de transformada, depois do Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, fazer tudo novo e preparar tudo. Aleluia, louvado seja Deus, a nova Jerusalém vai descer. Aleluia, glória a Deus. Mas para isso, glória a Deus, aleluia, nós, a humanidade, devemos passar por um processo conforme a Escritura, a Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A humanidade, aqueles que vão habitar na nova terra, glória a Deus, irá passar pelo processo conforme o Deus vivo determinou, que está na Bíblia Sagrada. Aleluia, glória a Deus. Agora, não é através de uma porteira que passa a boiada, não é através de uma porta larga, mas é uma porta estreita, ouvinte. Aleluia, nós aqui que falamos somos ouvintes. Esta palavra que sai do nosso lábio, nossa boca, também é para nós. Aleluia, é para todos quanto ouvir, porque assim diz a palavra de Deus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Jesus Cristo não explicou nada, os apóstolos escreveram. Aleluia, porta estreita e porta larga. Bem-aventurado o que entrar pela porta estreita e trilhar até o final. Aleluia, olhar só para Cristo, para a palavra de Deus. Aleluia, para chegar até o final, a caminhada final. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. E assim foi desde o princípio, aleluia, glória a Deus. Porque assim diz a Bíblia Sagrada. Porque mesmo antes ali do dilúvio, aleluia, glória a Deus, havia seleção, aleluia. Aqueles que obedeciam o que Deus quis, foi bem-aventurado. E os que rejeitaram, diz a Bíblia, foram, aleluia, conforme a Bíblia Sagrada, condenados. Aleluia. E lá no princípio, 2000 anos depois do princípio pelo menos, aleluia, antes do dilúvio, nos primeiros 2000 anos, aleluia, teve um profeta, e ele foi perseguido, ele foi grandemente perseguido, mas ele triunfou e ele subiu aos céus. Deus o chamou, ele caminhou com Deus. Aleluia, foi Enoque. Glória a Deus. Agora o povo que rejeitaram, ficaram, aleluia, ficaram para passar pela tribulação, a grande tribulação ali naqueles dias. Aleluia. Mas mesmo assim eles tiveram oportunidade, eles tiveram uma chance, aleluia, uma chance de 120 anos, aleluia, para sequer um entrar na arca.
Enquanto nós pregou ali 120 anos construindo aquela arca, louvado seja Deus. Mas o povo, aquele povo, estava tão rebelde, tão incrédulo, não tinha amor nenhum neles. Aleluia! 120 anos pregando, aleluia! Noé construindo aquela arca e pregando para eles que havia o dilúvio, que Deus ia mandar chuva e ia encher a terra toda e inundar, e todos iam morrer. Louvado seja Deus. Mas eles não queriam saber. Louvado seja Deus. Eles não aceitavam o que Deus tinha para eles, a palavra de Deus. Eles não aceitavam a palavra de Deus, não se conformavam com aquela doutrina, com aquele ensinamento de Noé. Aleluia! Por mais que Noé, aleluia, com desejo, pregava ali para eles durante os 120 anos, eles não queriam de maneira nenhuma. Aleluia! Eles achavam que eram donos de si mesmos. Aleluia! Eles achavam que vivendo da maneira que eles viviam ali, aleluia, era o suficiente para eles se salvarem. Que eles não iam precisar do ensinamento de Noé, que eles não iam precisar daquela arca, porque eles não criam que ia chover. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Porque ali, aleluia, a ciência era muito avançada e adiantada. Aleluia! E a ciência daqueles dias dizia, aleluia, a ciência daqueles dias, aleluia, passava para a população, aqueles milhões de pessoas que tinha ali. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus, que não ia ter dilúvio nenhum, que não ia acontecer dilúvio, porque não havia chuva. Louvado seja Deus, nunca tinha chovido. Glória a Deus. Mas não importa o que fala a ciência mundana. A ciência mundana, aleluia, tem um limite. A ciência mundana que os homens dos nossos dias também, aleluia, não sabem nada acerca, espiritualmente falando, do que Deus é capaz de fazer. Aleluia. Assim, glória a Deus, como Deus construiu esta terra, fez esta terra, aleluia, glória a Deus, aleluia, tudo pela palavra falada, aleluia. Deus usou a palavra falada para construir esse vasto universo, todos os planetas, tudo que, aleluia, a ciência tenta alcançar, saber, mas não sabe de nada ainda, aleluia, ainda que descobriu algumas coisas, aleluia, mas não é tudo, é uma pequena coisa, aleluia. Louvado seja Deus. Deus permite o ser humano da ciência ter conhecimento de um certo limite, aleluia, mas não é o suficiente. Eles não sabem praticamente nada diante de Deus, aleluia. Assim, ouvinte, desde a antiguidade houve profetas, ouvinte, aleluia, porque Deus, aleluia, quando Ele vai mandar punição para a terra, primeiro Ele avisa, aleluia, aos seus profetas. Louvado seja Deus. A Bíblia se relata, glória a Deus, e a Bíblia diz, ouvinte, que Deus enviou profetas nesta terra, aleluia. Deus mandou vários profetas, glória a Deus, não precisa nomear todos eles, aleluia, mas tem os mais aqueles que o pessoal mais lê, aleluia, glória a Deus, Isaías, Jeremias, aleluia, e alguns outros, Sansão, aleluia. Sansão foi um juiz, aleluia, Deus usou ele de uma maneira especial, mas teve Jeremias, Isaías, teve aqueles conhecidos como profetas menores, aleluia, teve os profetas ali, glória a Deus, que Deus usou poderosamente, sim, aleluia, no Antigo Testamento e no Novo, glória a Deus, Deus usou, glória a Deus, aleluia, usou Paulo, aleluia, usou João Batista, aleluia, Deus usou, aleluia, João, para falar do Apocalipse, receber o Apocalipse de Jesus Cristo, aleluia, mas nesta era, ouvinte, aleluia, a própria Bíblia Sagrada mostra, aleluia, no livro de Malaquias, o profeta Malaquias, o livro 8 de São Mateus, aleluia, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, aleluia, e é verdade, ouvinte, se você, ouvinte, aleluia, tem alguma coisa, aleluia, alguma percepção, aleluia, profética em você, aleluia, quando ler isso, Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, vai ver que é a promessa para os dias nossos agora, aleluia, glória a Deus, o profeta Elias, de Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6,
aleluia, prometido por Deus, para restaurar as coisas que haviam, aleluia, perdido, aleluia, que o povo, aleluia, os escribas, aleluia, durante o passado, aleluia, durante os dias antigos, aleluia, os escribas, aleluia, o que eles fizeram, Vite? Aleluia, eles torceram a escritura, eles torceram a palavra, aleluia, como diz a Bíblia, a lagarta comeu, aleluia, o pulgão, a aruga, o gafanhoto, glória a Deus, eles comeram, aleluia, por causa, o que quer dizer isso? A interpretação, eles interpretaram erradamente a palavra e jogaram, aleluia, deixaram o povo cego. Os escribas do passado cegaram o povo que esperava a verdade, cegaram o povo que esperava, aleluia, o Messias, louvado seja Deus. Então, ouvinte, Deus enviou esse profeta Elias de Malaquias 4 agora, nesse século 20, e ele, com mensagem especial, glória a Deus, uma mensagem que está pelas nações afora, mais de 270 países mostrando esta verdade, aleluia, glória a Deus. Então, ouvinte, por que rejeitar a verdade se tem a verdade? Aleluia. E o convite está feito, ouvinte. Jesus continua dando oportunidade, aleluia. Até que a graça está findando, se finda. E tem uma coisa, hein? A graça verdadeiramente está no fim, está para acabar. Porque esse mensageiro, o profeta Elias, já tem 59 anos, e o Senhor levou ele, aleluia, para o descanso, depois que Deus tratou com ele, e ele revelou os mistérios da palavra, aleluia. Ele começou a revelar em Gênesis a semente da serpente, aleluia, e os mistérios consequentes, aleluia, os 7 selos. Deus revelou através dele os 7 selos, as 7 eras da igreja, e falou muitas outras coisas, ouvintes, aleluia, as mensagens de Deus, e ele usou esse mensageiro, está disponível para quem desejar, aleluia, aleluia. Procure saber, ouvinte, aleluia, procure saber desta verdade, aleluia. Se você quiser saber, Rádio Trianon AM 740, de segunda às 6 da manhã, aleluia, também às 10 da noite, aleluia, de segunda a sábado, aleluia. E ouvinte, mas tem um recado, diz a palavra de Deus, Jesus Cristo falando, aleluia, arrependei-vos dos seus pecados, aleluia, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, para receberes o dom do Espírito Santo, aleluia, é uma promessa disponível para judeus, gentios e assim por diante, para os que estão longe e os que estão perto. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia.